vai falar agora. Vamos ouvi-lo. Rodrigo Boa noite Pacheco. a todos vocês. Eu primeiro os cumprimento pelo Dia do Jornalista, no dia 7 de abril. Acabei não estando com vocês ontem, mas fica esse registro da minha admiração, do meu compromisso com a atividade de vocês, com a profissão de vocês, que disse ontem, é um pilar do Estado Democrático de Direito. Então fica esse registro importante de ser feito. Imagino que o primeiro questionamento seja em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso, embora não tenha sido notificado formalmente ainda da decisão, mas já tive dela ciência ao final da sessão do Senado Federal de hoje. O que devo dizer em relação a isso é que, a todo instante, nesse momento da pandemia, desde que assumi a presidência do Senado, eu tenho pregado a necessidade de que esse enfrentamento inteligente à pandemia, muito severa nessa segunda onda que tem matado aos montes os brasileiros, seja pautada na pacificação, na união, na coordenação. Tenho buscado a todo instante essa estabilidade política, essa estabilidade institucional do país, através da cadeira do Senado, junto com a Câmara dos Deputados, com o governo federal, com o Poder Judiciário, para que possamos ter um ambiente de união e de inteligência nessas ações. Então, não me faltou hora nenhuma a contribuição com o Poder Executivo na pauta do Senado Federal, a ideia de um comitê de coordenação que possa instar o presidente da República ao seu cumprimento de dever de conduzir o enfrentamento dessa pandemia com a liderança que tem como chefe de Estado, a nossa contribuição como Casa Legislativa na formatação de leis e na fiscalização do Executivo, na esperança e na expectativa de que o novo ministro da Saúde, com a nossa colaboração, possa ter efetividade na busca por aquilo que mais importa nesse momento, que é salvar a vida, que é permitir que os hospitais tenham oxigênio, tenham insumos de sedação, tenham leitos de UTI. Recebi uma notícia agora de pessoas entubadas que estão acordando sem o sedativo. Isso é de uma gravidade, isso é de uma desumanidade que nos exige aparar as arestas, ter espírito público, ter amor ao Brasil, para poder estabelecermos a união. E quando nós fazemos no Senado Federal uma pauta dedicada a isso, instauramos uma comissão de acompanhamento da Covid absolutamente presente, eficiente, tenho absoluta convicção que são essas as ações que o Brasil precisa nesse momento. E a Comissão Parlamentar de Inquérito, embora eu respeite aqueles que a desejem e que subscreveram o requerimento, são meus colegas no Senado, muitos deles me apoiaram para a presidência do Senado, eu considero que CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia que nos exige união, vai ser um ponto fora da curva. E, para além de um ponto fora da curva, pode ser o coroamento do insucesso nacional do enfrentamento à pandemia. Como é que se pretende apurar o passado se nós não conseguimos definir o nosso presente e o nosso futuro com ações concretas? Portanto, além dos requisitos da pandemia, da CPI, da pandemia, que eu não desconheço e os observo, o número mínimo de assinaturas, o fato determinado, o orçamento definido, porque se gasta dinheiro para fazer CPI, além dos requisitos que eu reconheço e são expressão de um direito da minoria, há hoje no Brasil a necessidade de um juízo de conveniência e de oportunidade sobre CPI. É evidente que há esse juízo de oportunidade e de conveniência de uma CPI nesse momento histórico do Brasil, nesse momento especial e excepcional do Brasil. E é isso que me fez levar até aqui uma condução que pudesse dizer a todos: aguardemos o momento de CPI, porque não é o momento. Tampouco conseguimos, no ambiente do Senado Federal, que está fechado para visitação, que não tem o funcionamento sequer das suas comissões, da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Assuntos Econômicos, fazer funcionar um órgão, uma comissão que exige a presença física, para exame de prova, para elaboração de laudos periciais, exame de documentos, inquirição de pessoas, incomunicabilidade de testemunhas. São requisitos de uma CPI que exige que a CPI seja presencial. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, a partir de uma decisão monocrática, quando determina ao Senado Federal que se instale uma CPI, faremos funcionar o único órgão presencial no Senado Federal. E eu vou cuidar, e obviamente a decisão judicial se cumpre, e eu vou cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal, porque tenho responsabilidade institucional e cívica, mas será o único órgão a funcionar
presencialmente no Senado Federal. Eu vou buscar garantir a segurança sanitária dos senadores, dos servidores, das pessoas que venham a depor nessa comissão parlamentar de inquérito. Portanto, além das dificuldades operacionais que nós tínhamos e ainda temos, de fazer funcionar uma comissão parlamentar de inquérito, que era a razão maior nossa, da presidência do Senado, de ter o juízo de conveniência e de oportunidade de não se instalar a CPI nesse momento, nós temos também o fato de que ela, por sua natureza, pelo mérito que ela vai tratar de fatos, não se queira acreditar que a CPI vai poder substituir o papel do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Controladoria Geral da União. Não fará esse papel. A CPI poderá, sim, ser um papel de antecipação de discussão político-eleitoral de 2022, de palanque político, que é absolutamente inapropriado para esse momento da nação. Essas foram as razões pelas quais, todas elas, de ordem técnica, de ordem política, de ordem de conveniência, de oportunidade e de responsabilidade, que me fizeram não instalar a CPI até aqui. Mas respeito à decisão do Supremo Tribunal Federal, ela será cumprida a partir da semana que vem, na primeira sessão do Senado Federal, será lido o requerimento, já determinarei aos partidos políticos que indiquem os seus membros para o funcionamento dessa CPI e, repito, como presidente do Senado, cuidarei de que o funcionamento da CPI possa garantir o máximo possível a segurança de saúde dos senadores que dela participarão, os servidores que dela participarão e aqueles que deverão ser intimados aqui comparecer no ambiente e no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito. O senhor pretende recorrer da decisão? Na verdade, essa é uma avaliação que nós precisamos fazer, porque como foi uma decisão liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, como o fato já se determina da instalação, ao cumpri-la, ela será satisfativa e prejudicará o mérito do mandado de segurança, de modo que seria inócuo o recurso. Mas avaliaremos com a advocacia do Senado se é esta mesmo a realidade. Mas, a princípio, como há uma decisão judicial liminar do ministro Barroso, ela será cumprida pela presidência do Senado. Você chegou a falar com o presidente do Supremo, Luiz Fux, e com o ministro Barroso hoje, presidente, antes e após a decisão liminar? Desculpa, eu sei que está perguntando, claro, me perdoe. O senhor chegou a conversar com o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Fux e também com o ministro Barroso hoje, antes e após essa decisão? Não, eu não tive contato formal com nenhum deles, salvo por outros temas que não esse, que obviamente a gente tem um contato constante com os ministros do Supremo, com as instâncias de governo, mas eu estou sabendo agora da decisão liminar do ministro Barroso. Presidente, no fim da sessão, teve senador dizendo que considera a decisão monocrática do ministro Barroso no desrespeito à soberania do Senado. Essa é uma questão. E a outra, ainda com relação ao que a colega perguntou, no que diz respeito ao fato de que essa decisão será submetida ao plenário virtual do Supremo a partir do dia 16 de abril. O senhor pode esperar o plenário virtual julgar também para acatar a decisão ou a monocrática basta? Não, uma vez notificado de uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, qualquer que seja o ministro, é obrigação de qualquer brasileiro, independente da posição que ostente, cumprir a decisão. Se haverá desdobramentos de sessão virtual, de se ouvir o plenário do Supremo Tribunal Federal, essa é uma questão interna corporis do Supremo Tribunal Federal e eu não interfiro em questões interna corporis do Supremo Tribunal Federal. Cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir. Eu, uma vez notificado da decisão do ministro Barroso, eu a cumprirei cuidando de dar segurança sanitária aos senadores que devam participar dessa comissão parlamentar de inquérito. Sobre a soberania, o senhor acha que existe uma invasão à soberania do Senado, uma decisão monocrática de um ministro do Supremo no que diz respeito a esse assunto? Eu considero que é uma decisão que invoca um precedente, ou precedentes do Supremo Tribunal Federal, que foram concebidos a partir de casos concretos que não aconteciam num momento excepcional como vive o Brasil. O Brasil hoje está num momento de absoluta excepcionalidade, talvez a maior da nossa história, não da nossa geração, mas da nossa história de brasileiros. Então, isso foi desconsiderado pela decisão. Quando se cumpre apenas fielmente número de assinaturas, fato determinado, orçamento e prazo definidos, se desconsidera a situação que nós temos de muita vulnerabilidade, inclusive para o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito presencialmente, que vai expor a risco senadores da República, servidores e as pessoas que aqui estarão, inclusive os senhores. Portanto, eu considero que é uma decisão equivocada e que invoca precedentes absolutamente inadequados para o momento do país. Presidente, o senhor disse que a comissão pode coroar um insucesso no Brasil no combate à pandemia. A quem o senhor atribui esse insucesso? É ao governo federal? É ao Ministério da Saúde? A quem é o responsável pelo insucesso do Brasil no combate à pandemia? Eu prefiro não dizer nomes, Clava, mas eu não digo que nós estamos no insucesso.
Nós estamos trabalhando para ter sucesso. O trabalho para se ter sucesso no enfrentamento à pandemia, embora muitos insucessos tenham sido acumulados até aqui, mas nós podemos minimizarmos esses insucessos, é um trabalho de união, de organização de ideias, de ações que sejam efetivas, de projetos de lei que foram concebidos aqui nesta casa, para poder contratar com Pfizer e com Janssen as vacinas, uma PEC emergencial que foi votada para permitir que se desse auxílio emergencial, um comitê que está constituído para poder estabelecer formas de importação de insumos, de importação de caminhões de oxigênio, que é um problema de logística, o oxigênio, de recursos às Santas Casas, como fiz hoje uma reunião pela manhã com as Santas Casas do Brasil, para poder garantir a elas ajuda para poder fazer o enfrentamento à pandemia. Então, essas são iniciativas concretas, é isso que ajuda o Brasil. O que não ajuda o Brasil, que vai gerar o insucesso, é a polarização, é a politização, é a judicialização da política, como acontece nesse caso. Então, é isso que contribui muito para esse insucesso nosso. Portanto, nós temos dois caminhos, eu sempre disse isso, o da união das instituições, do amadurecimento das instituições, de cada qual cumprir o seu papel e tentar somar iniciativas que sejam para o proveito da nação brasileira, ou o caos em que se antecipa, por exemplo, a eleição de 2022, no ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito, para poder intimar o governador A, o governador B, o prefeito A, o prefeito B, gerar uma estabilidade jurídica, inclusive, no país, inclusive para a contratação de vacinas, de insumos, porque, obviamente, que as empresas olharão o ambiente que nós temos aqui de uma comissão parlamentar de inquérito. Portanto, é essa situação que nós buscávamos evitar. Não que a CPI não fosse um instrumento apto em algum momento para poder apurar malfeitos. E nós temos que apurar todos os malfeitos ocorridos no enfrentamento a essa pandemia, de quem quer que seja, do mais alto escalão que seja. Esse enfrentamento tem que ser feito. E essa apuração tem que ser feita, inclusive no ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas não era o momento, é esse o meu pensamento, que havia um juízo de oportunidade e de conveniência para que, nesse instante, não se instalasse uma comissão parlamentar de inquérito. Mas, repito, respeito a decisão judicial se cumpre e eu a cumprirei fielmente. Presidente, o senhor já definiu como será feita a escolha do relator e do presidente da comissão, se será pela proporcionalidade? Não, na verdade não há essa definição, será obedecido o regimento interno. Nós vamos fazer a leitura do requerimento na primeira sessão possível do Senado Federal em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, também em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós notificaremos os partidos políticos para a indicação dos seus membros e depois nós vamos instalar a comissão e, repito, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal de se instalar a comissão parlamentar de inquérito, nós vamos instalá-la buscando garantir o máximo de segurança possível àqueles que dela devam participar. Mas, repito, será o único órgão do Senado Federal com funcionamento presencial por ordem do Supremo Tribunal Federal. Então, nessa lógica, só poderão participar aqueles fora do grupo de risco, presidente? Como é que será feito? Não, na verdade, há um livre-arbítrio, né? Aqueles que queiram participar, obviamente, nós vamos ter toda a cautela do distanciamento social, do uso de máscara, do álcool gel, higienização, mas todos aqueles senadores que queiram participar e sejam indicados pelos seus partidos políticos devem participar da CPI. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, então. É isso, ouvimos então o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, claro, naquele tom calmo dele, mas não estava calmo, mandou vários recados ali, está profundamente irritado, isso ficou evidente. Eu queria saber se o senador Alessandro Vieira continua. Por favor, coloque com a gente, já tenho muito a conversar com o senhor. Senador, o Rodrigo Pacheco acabou de dizer que sim. Ah, não, sumiu. Cadê o senador? Só aparece o bonequinho. Voltou, ainda bem. Sem surpresas. Vamos lá. Senador, Rodrigo Pacheco disse que sim, vai cumprir a decisão judicial se cumpre, mas saiu fazendo críticas fortíssimas, né? Disse que CPI da pandemia nesse momento vai ser um ponto fora da curva, pode ser o coroamento do insucesso do enfrentamento da pandemia e disse ainda que vai atrapalhar respostas importantes, como, por exemplo, a interlocução em relação à aquisição de vacinas e que o Brasil está em absoluta excepcionalidade e que uma CPI, nesse momento, com ali os trâmites naturais dela, vai expor todos a risco. Senador Alessandro Vieira, eu gostaria de ouvir a sua impressão sobre o que disse, então, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
única coisa aproveitável da fala do presidente Rodrigo Pacheco é a frase de que decisão judicial se cumpre. A única coisa. Todo o restante é uma manifestação da opinião individual do presidente Rodrigo Pacheco, que talvez ele não tenha compreendido, não foi eleito rei do Senado. A opinião dele, política, pessoal, não se sobrepõe à opinião dos colegas, no caso específico, 31 colegas. É muito claro que isso não deve acontecer. Algumas das afirmações que ele cometeu agora são patéticas. Imaginar que a CPI vai atrapalhar o sucesso do combate à pandemia. Primeiro, que sucesso é esse? Se nós temos mais de 335 mil mortos, não vai conseguir fazer contratação de vacinas. Ele chegou a cometer esse desvario de falar que vai impactar na contratação das empresas que fornecem vacinas. Ora, me faça um favor, né? A gente podia ter passado sem mais essa dose de vexame. Porque é um vexame não entender o papel institucional do Senado e o papel que cada senador tem. Ele reproduz erros de gestões passadas, onde o cidadão senta na cadeira de presidente e se acha maior do que a instituição. Não é. A instituição tem mecanismos que a Constituição traz. E ele sabe disso, é jurista. Ele reconheceu que os requisitos todos estão preenchidos. Uma vez preenchidos os requisitos, é obrigação dele fazer a instalação, não é favor. Não é favor. A opinião pessoal que ele possa ter de desdobramentos políticos, se alguém vai usar isso como palanque, é apenas isso, a opinião pessoal do cidadão, senador da República, como eu também, como os outros 80 são, e que tem o direito de se manifestar, mas não de impor a sua vontade. Então, acho muito claro que a CPI pode sim colaborar nesse momento. Ninguém está do lado errado da trincheira, todos nós queremos mais vacinas e proteção à vida, mas isso passa por identificar responsáveis por erros, passa por corrigir esses erros. Infelizmente, o presidente Pacheco não foi muito bem, na minha opinião, nessa coletiva que acabou de prestar, à exceção pela confirmação de que ele vai cumprir a ordem do ministro Barroso. Senador, quando o presidente diz que optaria, que estava defendendo a união e não o caos nesse enfrentamento que agora está no horizonte, nesse aspecto, o senhor acha que um enfrentamento ajuda ao combate à pandemia? O objetivo da CPI não é gerar enfrentamento. O enfrentamento que nós temos que ter é com os fatos, identificar quais foram os erros, corrigir esses erros e apontar eventuais responsáveis. Não existe nenhum tipo de incompatibilidade com a ação da Polícia Federal, Ministério Público, CGU. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A CPI serve para apurar com detalhe um fato relevante, e não tem fato mais relevante do que a pandemia, e buscar soluções para esses fatos, que pode passar por mudança legislativa, pode passar, por exemplo, por um reforço da responsabilidade do gestor. O gestor brasileiro tem que aprender a se pautar por política séria, por dados sérios. Não dá para você trabalhar no empirismo, achando que é o dono, enfim, porque a cadeira lhe eleva a dono de alguma coisa, dono do poder. Ninguém é. Todos nós somos escravos da corrupção. Espero que seja uma boa lição a ser aprendida por pessoas que estão se colocando, se portando acima da lei. Caio, quais aspectos você destaca também do que a gente acabou de ouvir do presidente Rodrigo Pacheco? Marisa, primeiro essa grande... Bom, primeiro o lead, né, no jargão jornalístico, a decisão de acatar, ainda que liminarmente, ali a decisão do ministro Barroso, ou seja, teremos uma CPI instalada a partir da próxima sessão do Senado, muito provavelmente na segunda ou na terça-feira. Agora, a despeito do acatamento do Rodrigo Pacheco da decisão, ele coloca ali uma série de críticas, né, que o senador e você mesma, Mona Lisa, já ressaltaram sobre a eficácia dessa CPI, o momento dessa CPI, e eu destacaria aqui dois trechos que me chamaram muita atenção, tem a ver um pouco com a pergunta que eu havia feito ao senador antes. Ele acredita que a CPI deva virar palanque político e antecipar 2022. Evidentemente, o Brasil já há algum tempo é um país muito polarizado politicamente e cada vez mais, conforme se aproximam as eleições de 2022, esses ânimos se acirram mais ainda. Então, essa preocupação. Ele diz que não vai substituir o Ministério Público, vai cumprir a decisão e acha que é um ponto fora da curva. Eu só queria fazer uma perguntinha para o senador. Senador, o senhor é uma das lideranças para viabilizar essa CPI.
o mandado de segurança, é bom ressaltar para quem nos assiste, o mandado de segurança impetrado ali no Supremo Tribunal Federal, o senhor que assina, né, o que só reforça ali a necessidade e valoriza a sua presença aqui conosco na CNN agora, ou seja, é o senhor que pediu para o Barroso tomar essa decisão, junto com o senador Jorge Cajuru. Eu queria te ouvir uma receita, muito provavelmente o senhor vai ter uma posição de destaque nessa CPI, seja na presidência, seja na relatoria, seja eventualmente em subrelatorias. Qual a receita inicial que o senhor tem na sua cabeça? Começar ouvindo, por exemplo, os ex-ministros da saúde, os governadores, né? Quem deve ser uma presença, um depoimento obrigatório numa CPI da pandemia aqui no Brasil? É preciso fazer uma reconstrução passo a passo de como chegamos a esse estado de coisas. E você consegue fazer isso pela coleta de documentos e pela oitiva daqueles que passaram pela pasta da saúde. Então, nós já tivemos 4, no 4º ministro da saúde, durante essa crise toda. É preciso ouvir essas pessoas, com certeza. É preciso ouvir gestores estaduais e municipais que estão enfrentando essas dificuldades na ponta, fazer a coleta de documentos, ressaltar um ponto importante. Eu não vi em nenhum momento da decisão do ministro Barroso a obrigatoriedade de que se faça presencial a maior parte dos atos da CPI. É mais uma coisa aí que foge do razoável. Ninguém está defendendo esse tipo de situação. É possível fazer essa apuração, mas ressalto um ponto. Com sobriedade, com foco na eficiência naquilo que você vai fazer. Dá para fazer um excelente trabalho. Nós tivemos, e vocês lembraram, CPIs que tiveram excelentes resultados. Também tivemos algumas que foram um desastre. Tudo isso depende do trabalho dos parlamentares, dos senadores e da fiscalização da sociedade, da própria imprensa, que vai estar cobrando diuturnamente que a gente faça o nosso trabalho com seriedade. Eu tenho certeza que vamos fazer, essa CPI vai dar bons resultados para o Brasil como um todo e para a nossa democracia. Tá certo. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por aguardar e fazer então a repercussão aqui com a gente. Uma boa noite ao senhor, até uma próxima. Agradecer também meus pares que fizeram a entrevista comigo, Caio, Renata e Molica, apesar das interrupções aí, acho que a gente passou a notícia como um todo. Muito obrigada, senador, boa noite. Vamos lá, mais uma pausa, rapidinha. E a gente continua, então, falando sobre a decisão do ministro Barroso em determinar a abertura da CPI da Covid no Senado. E tem também o outro fato do dia, a prisão da mãe do garotinho Henri, de 4 anos, que morreu mês passado, e do padrasto dele, o vereador Dr. Jairinho. O intervalo é rapidinho. A gente volta já já. Expresso CNN. Apoio Cielo. Acesse nosso site e receba uma oferta personalizada. BTG Pactual Digital. Dê um BTG nos seus investimentos. Vivo Empresas. Soluções personalizadas de home office para sua empresa. Minha mãe fala que o trabalho dela tá muito diferente agora. Mas eu nem acho que tá tão diferente assim. Antes ela fazia a reunião com um montão de gente. E agora ela continua fazendo. Continua tendo uma mesa com tudo novinho e vendo de perto o trabalho de todo mundo. Só uma coisa que mudou mesmo. Hoje é ela que visita o meu escritório. Vivo Empresas. Soluções personalizadas de home office para sua empresa. Não importa o tamanho do seu negócio ou do seu patrimônio, você sempre pode crescer, melhorar. Para isso, você tem que desejar excelência, querer, empreender, se reinventar, se multiplicar. Foi assim que o Credit Suisse ganhou o Prêmio Romani em 2020 em 14 categorias e foi eleito o melhor private banking do Brasil. Porque a gente sabe que você quer que a gente melhore junto com você. Venha se multiplicar, venha investir no futuro com a gente. Credit Suisse. Sabe por que nossos médicos e dentistas conhecem seus pacientes tão bem? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer. Chegou The Best of You, os projetos mais desejados nos melhores bairros. Perdizes, Vila Madalena, Vila Mariana e Pinheiros.
estúdios, 1, 2 e 3 dormitórios a partir de 369 mil. Aproveite, é por tempo limitado. Já estou aqui no clima do CNN Tonight hoje. Vamos falar sobre histórias sobrenaturais. O que te assusta, te controla. Hoje, às 10h30 da noite, logo após o Jornal da CNN. CNN Tonight. Apoio Bradesco Private Bank. Seguir seus próprios passos não significa caminhar sozinho. De volta com o Expresso CNN, agora são 9h02 até as 9h30 da noite. Muita informação importante, relevante e revoltante também para você acompanhar. Como essa, o Brasil das milhares de mortes, por causa da Covid, aí chocado com os detalhes de uma morte. Vou falar aqui algumas palavras, mas poderia usar muitas outras. Cruel, perversa, covarde. O garotinho de 4 anos, o Henri Borel, vivia uma rotina de violência que acabou em tragédia. A polícia disse hoje não ter dúvidas sobre o envolvimento do vereador Dr. Jairinho e de Monique Medeiros, mãe de Henri, na morte do garotinho. Os dois estão presos. Vamos direto, então, para o Rio de Janeiro falar com a Raquel Amorim. Raquel, boa noite, bem-vinda. As mensagens ali de celular revelam os detalhes dessa rotina absolutamente cruel de violência. Sim, Mona Lisa. Boa noite para você e para todos. Conversas registradas no celular da babá de Henri mostram relatos dela, a mãe do menino, Monique Medeiros, sobre agressões do vereador Dr. Jairinho à criança no dia 12 de fevereiro. Quase um mês antes do crime. Ou seja, segundo a polícia, Jairinho teria histórico de violência contra o Henri e a mãe sabia, mas não fez nada para impedir. Vamos ver. Em um dos laudos disponíveis, especificamente o telefone da mãe, nós encontramos prints de conversa que foram, com certeza, uma prova extremamente relevante entre uma conversa da babá com a mãe. A babá fala que o Henri relatou a ela que o padrasto pegou pelo braço, nos termos ali escritos, deu uma banda, que é uma rasteira, e o chutou, Então, a própria continuidade, a própria babá fala que o Henri estava mancando. A própria babá também falou que quando quis dar banho no Henri, ele não deixou que fosse lavada a cabeça dele, porque ele estava com dor na cabeça. Óbvio que se trata de uma prova absolutamente relevante, que quando nós consideramos tudo que nós já tínhamos reunido, inclusive a questão das próprias lesões, das múltiplas lesões apontadas no laudo de exame de necrópsia, fica muito claro que toda aquela versão que nos foi apresentada de uma família harmoniosa nada mais era do que uma farsa. A mãe e o Dr. Jairinho passaram por audiência de custódia agora à noite. E os dois já deixaram o presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Quem tem os detalhes pra gente é a Jaqueline Frison. Jaque, para onde os dois foram levados? Boa noite. Oi, Raquel, muito boa noite para você e para todos. Vou explicar primeiro todo o processo e já conto para onde eles foram levados. O casal chegou aqui no complexo, na penitenciária de Benfica, por volta das 2h30 da tarde. Quando eles chegaram aqui, houve tumulto, muitas pessoas do bairro vieram até aqui, gritaram assassinos. Pois bem, eles entraram rapidamente e ficaram cerca de 3 horas ali dentro. Eles passaram, como você explicou, por audiência de custódia, de acordo com o Tribunal de Justiça. A audiência ocorreu da forma normal, como acontece, ou seja, o casal disse que não sofreu nenhum tipo de violência, nada errado durante todo este processo de prisão que começou, a gente lembra, às 6 horas da manhã, quando os policiais foram até a casa onde estava o casal em Bangu. Pois bem, eles saíram daqui por volta das 5 horas da tarde em carros separados e descaracterizados. Aí a mãe do Henri, a Monique, foi para uma penitenciária feminina em Niterói, que
fica na região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, e o doutor Jairinho, o vereador, foi para o complexo de Jericinó, na zona oeste aqui da capital fluminense. A Secretaria de Administração Penitenciária informou o seguinte, que é de praxe desde o início da pandemia, todos os presos que dão entrada